sobre medidas assistencialistas, né, ela comentou ali brevemente sobre o populismo. Nós sabemos que, por conta da pandemia, nós vimos governos, não só aqui no Brasil, mas globalmente, tendo que tomar mais medidas assistencialistas, e com base nisso, muitos governos acabaram surfando em uma onda de populismo, né? A gente está vendo isso também globalmente, muitos políticos têm essas medidas populistas, e eu queria perguntar para o Marcos Vinícius como que essa onda populista ela deve trazer impactos para a política brasileira e também ali para a política em geral dos países da Europa, pensando no médio e no longo prazo. E também como isso deve refletir nas nossas eleições aqui no Brasil. Olha, um aspecto aí até interessante a gente notar é que este assistencialismo que aconteceu por parte do Estado, no caso brasileiro até que foi relativamente bem acertado, porque a gente conseguiu fazer com que o recurso fosse cair diretamente na mão das pessoas necessitadas. Alguns países criaram alguns tipos de programas que não deram tão certo, e isso foi uma injeção numa economia que estava parada. Então, nesse sentido, a atuação do governo fez com que o complexo pacote, né, da pandemia, que a gente poderia dizer, com todas as coisas que vieram associadas à pandemia, efetivamente não se transformassem aí num oceano de desastres como poderia ter ficado. Agora, é verdade que toda medida nesse sentido também pode ter um aspecto populista, e num ano de eleição isso fica ainda muito mais presente na discussão e no debate. O fato é que a pandemia, Giovana, derrubou muita gente e muitos governos nos últimos anos. Se você pensar quando você olha para a América Latina, aquilo que aconteceu, os governos que tiveram resultados ruins na forma como administraram a pandemia, e aqui cabe enfatizar que nesse sentido a América Latina não foi bem no gerenciamento da pandemia, o que você notou é que os governos que estavam anteriormente, que buscaram a sua eleição, não conseguiram ser reeleitos. Então, o grande problema desta pandemia, o grande desafio desta pandemia foi governos conseguirem se manter tendo lidado mal com a questão da pandemia. Mas o fato é que também tem um outro lado da moeda, e aí também os europeus podem comentar algumas coisas que acontecem também no cenário europeu. No caso da América Latina, o que você viu é que os governos que assumiram, que eventualmente foram a troca da prateleira, eles assumiram uma situação pior e também não conseguiram resolver os problemas e os desafios inerentes à pandemia. Porque o cenário, como foi dito pela Helena, é global, não é? Nós temos um desabastecimento global, uma inflação elevada globalmente, uma baixa perspectiva de crescimento, e isso faz com que governos venham aqui ou ali, em alguns lugares, a tomar medidas mais populistas. O problema é que a gente achava que, de alguma forma, o populismo estava um pouco afastado do cenário eleitoral, no caso brasileiro, mas ele cada vez mais se faz presente.